Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia do nosso desafio. 21 ou 31 dias de Provérbios, né? 21 já foi, né? Estamos no dia 28, aula 28, partindo para o finalzinho já do nosso desafio. E essa aula de hoje aqui, ela vai falar sobre justiça, integridade e confiança no Senhor. Esse capítulo 28 de Provérbios, ele vai trazer lições profundas sobre a importância da justiça, da honestidade, da dependência de Deus. Esse capítulo aqui destaca o contraste entre o justo e o ímpio, os ricos e os pobres, e orienta sobre como devemos viver uma vida baseada na integridade. Ah, do versículo 1 até o versículo de número 5, ele fala do caminho dos justos e o caminho do ímpio, do 1 ao 5. Diz assim, ó, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. O que desampara a lei, louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, esses primeiros versículos aqui, né, eles trazem essa questão do caminho dos justos, do caminho dos ímpios. O versículo 1, ele fala que a vida dos ímpios ela é marcada pelo medo, né, pelo resultado das suas escolhas, pelas consequências pesadas. Já o caminho dos justos, que vivem em conformidade com Deus, eles têm coragem, eles têm segurança, porque eles têm em quem confiar, né? Eles têm essa base sólida. O versículo 2, ele reflete a relação entre o caráter do líder e também o destino de uma nação, né? E fala também da questão da corrupção, que ela traz a instabilidade. Nós estamos vendo isso no nosso país, né? Mas a liderança sábia, ela gera prosperidade, ela gera ordem, todo mundo se beneficia com isso. O versículo 3 ele critica aqueles que, mesmo em condições humildes, eles exploram os outros, eles agravam ainda mais a miséria, né? E aí fala também que o verdadeiro líder ou ajudador deve buscar promover o bem. É quando o Provérbios mesmo já falou, né? Quando o justo governa, o povo se alegra, né? O versículo 4 ele fala que quem rejeita os princípios de Deus acaba apoiando o mal, né? Então, o Provérbios deixa claro, né? Sobre os caminhos, sobre as nossas escolhas. Então, quem rejeita os princípios de Deus acaba de certa forma, apoiando o mal, enquanto aqueles que permanecem fiéis, eles confrontam a injustiça. No versículo 5 ele fala que o entendimento da verdadeira justiça, ela vem de uma vida dedicada a Deus. E fala que os ímpios, em contraste, estão cegos com as verdades espirituais. A gente vê, né, muito claramente no mundo em que a gente está vivendo, que às vezes a verdade está estampada ali na cara das pessoas e elas não querem enxergar. Elas não querem perceber. Elas querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. E muitas vezes deixam a verdade de lado, deixam os ensinamentos de lado, deixam o Senhor de lado, né, para poder viver aquilo que elas acham, aquilo que elas querem, aquilo que traz prazer para a carne delas, né, para aquilo que satisfaz elas. Então, muitas vezes esquecendo dos princípios da verdade. O Provérbios ele traz esse alerta, ele traz essas questões, né? Se a gente for seguir ali do versículo 6 até o 10 ele fala da honestidade e os caminhos do coração. Eu vou estar lendo por aqui, sem compartilhar a Bíblia, né? Mas a gente vai falando versículo por versículo aqui. O versículo 6 fala assim, ó, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos, né? Então aqui ele traz a verdadeira riqueza, que ela não está em posses, em bens materiais, né? Mas no caráter honesto. A integridade ela supera qualquer fortuna adquirida de forma corrupta, porque não tem preço a integridade, né? O versículo 7 ele fala: quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Então a sabedoria de um filho, ela se manifesta
em obediência, em autocontrole, em equilíbrio emocional, né? Enquanto a associação com práticas destrutivas traz vergonha, traz desonra para toda a família, né? Muitas vezes só de você estar junto, só de você estar perto, já está passando isso, já está trazendo essa vergonha, essa desonra. Então é muito ruim quando o filho traz essa desonra à família, aos pais, né? E toda família tem alguém que pratica, né, ações erradas e acaba envergonhando toda a família, porque às vezes você não quer nem falar que você é primo, você não quer falar que você é irmão, você não quer falar que você é parente, porque é vergonhoso muitas vezes o que a pessoa faz, mas porque falta de sabedoria. O versículo 8 fala: quem aumenta seus bens com juros exorbitantes, ajunta-os para quem será bondoso com os pobres. Então, esse versículo aqui, ele condena as práticas de exploração financeira, né? E garante que Deus vai retribuir os recursos daqueles que exploram os outros. A lei da semeadura, né? Plantou, você vai colher. Então, se você aumentar os juros, né, tirar do pobre, deixar o pobre cada vez mais pobre, você vai sofrer as consequências, você vai perder de alguma forma. Aquele negócio do dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? Quando você menos perceber, você está afundado, porque é princípio, é lei da semeadura, plantou, vai ter que colher. O 29 fala: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então, aqui deixa claro que a obediência a Deus ela é fundamental para que as nossas orações elas sejam aceitas. Se você estiver em rebeldia, principalmente em rebeldia espiritual, isso vai bloquear a sua comunhão com o Senhor, vai bloquear a sua comunhão com Deus. Então, aqui o nota, ele é bem claro, ó, se alguém se recusar a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Ou seja, se você não estiver com obediência à palavra, se você estiver com a vida toda torta, não adianta você orar, porque você não vai ter essa comunhão com o Senhor. Você precisa consertar. Quando você conserta, você consegue restabelecer esse relacionamento com Deus. O versículo 10 fala assim, ó, quem leva o justo a um mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha. Mas os íntegros herdarão as coisas boas, né? Então, guiar os outros para o erro vai trazer consequências graves, consequências devastadoras para a sua vida. Enquanto você tem a integridade, né? Que a integridade ela conduz às bênçãos, a recompensas, né? A coisas boas. Então, sempre temos uma escolha e muitas vezes estamos levando as pessoas para o caminho errado. Mas a Provérbios adverte aqui que nós precisamos ser íntegros, ser retos, né? Porque isso vai fazer com que a gente herde coisas boas. Então, precisamos estar atentos a tudo isso. Do versículo 11 até o 16, ele fala sobre riqueza, fala sobre humildade e fala sobre dependência de Deus. O versículo 11, ele começa dizendo assim, ó, o rico pode ser sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem discernimento o conhece bem. Então, a riqueza, ela pode gerar arrogância, ela pode gerar o auto-engano, mas quando se tem um discernimento, ela vai revelar o verdadeiro caráter da pessoa. Tem uma frase que diz, né, que se você quer conhecer a pessoa, dê dinheiro a ela, dê poder a ela, que você vai ver quem que ela é. E muitas pessoas falam assim, a pessoa ficou rica e ela mudou. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que a pessoa fica rica e ela muda. O que que eu observo? Eu observo que o dinheiro, ele só potencializa aquilo que a pessoa é. Se o caráter da pessoa já é um caráter ruim, já é um caráter é, arrogante, o que que vai acontecer? Quando ela tiver posses, quando ela tiver bens, quando ela tiver dinheiro, ela só vai manifestar aquilo que ela já é. Só vai manifestar aquilo que ela é. Quando ela não tinha dinheiro, ela era arrogante. Talvez na condição que ela estava, ela vestiu uma máscara e ela não foi arrogante ali com as pessoas, porque ela entendeu que ela estava no mesmo nível. Mas quando ela teve um pouquinho mais de posse, um pouquinho mais de bens, né, ela se sentiu no poder de humilhar as pessoas, mas aquilo estava na essência dela, não foi o dinheiro que transformou ela. Ela já era aquilo. Eu não consigo acreditar que o dinheiro vai transformar uma pessoa. Não, ele potencializa, porque se você é bom, se você é humilde, se você é reto, se você é íntegro,
Não importa a quantidade de dinheiro que você tem, a humildade ela vai prevalecer. Você não vai destratar as pessoas porque você tem dinheiro. Você não vai tratar as pessoas de forma diferente porque você tem dinheiro. Não, você vai utilizar o dinheiro que você tem para poder ainda ajudar mais as pessoas, para beneficiar mais as pessoas, para criar empresas, para poder gerar emprego, para poder. Porque o dinheiro vai potencializar aquilo que está na sua essência. Então, se a pessoa ficou rica e ela se tornou arrogante, se tornou prepotente, gosta de humilhar os outros, é porque ela já era aquilo. Então, a riqueza, ela pode gerar arrogância e o auto-engano, porque está na essência da pessoa. Mas quando temos discernimento, isso vai revelar o verdadeiro caráter que nós temos, né? O que está apresentando ali no versículo 11. O 12 fala assim, ó, quando os justos triunfam, a grande alegria. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem. Então, a liderança justa, ela traz a alegria, traz a segurança para todas as pessoas. Enquanto quando o ímpio governa, né, quando o ímpio domina, gera medo, gera opressão. Nós vemos aí vários países onde vários ímpios estão governando, não tira o nosso aqui da mas fica aquela insegurança. E aí, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A gente fica com medo. Qualquer coisa pode criar uma crise. Por quê? Não é justo, é ímpio. É ímpio governando, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Tem alegria. A nação, ela prospera, a nação cresce, a nação, ela está em júbilo, porque é o justo que está governando. E é bíblico, né? O versículo 13 fala: quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona encontra misericórdia. Esses versículos aqui, eles falam diretamente sobre o arrependimento, sobre confessar e abandonar o pecado e o caminho para a misericórdia e o favor de Deus. E nós precisamos muitas vezes confessar os nossos pecados, as nossas transgressões, mas muitas vezes melhor até do que confessar o pecado é confessar a intenção. Porque quando você fala, quando você pede ajuda, quando você pede orientação, muitas vezes você não entra no pecado, porque você tem ajuda, você tem suporte. Mas se você entrou, se você tem, é importante que você fale sobre isso e que você abandone essa prática, porque você encontra misericórdia. Não sou eu que estou dizendo. Provérbios 28:3 está falando: quem esconde as suas transgressões jamais prosperará. E talvez a prosperidade não chegou ainda porque você está escondendo algo. Você não está confessando para Deus, você não está confessando para alguém que possa, de repente, te ajudar. Né? Mas quem confessa, tá ali, ó, quem confessa as suas transgressões, né, e abandona, encontra misericórdia, ou seja, Deus ele está pronto para poder perdoar. E aí ele continua, né, no versículo 14, lá ele fala o seguinte, ó, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, fala da dependência de Deus, fala do controle de Deus, fala de entregar a nossa vida ao Senhor. Ele fala primeiro das transgressões, para confessar, porque jamais prosperará se você carregar essas transgressões, e fala também da entrega da vida ao Senhor, porque é através do Senhor que vai chegar essa prosperidade, vamos conseguir construir os nossos caminhos. O versículo 15 ele fala: como um leão que ruge ou um urso feroz, assim é o ímpio que governa sobre o povo necessitado. Aí ele volta falando sobre os governantes, né? Porque o governante ímpio, ele é comparado aqui a predador. Tá falando ali como um leão que ruge ou como um urso feroz, né? São pessoas que exploram, que aterrorizam as pessoas mais vulneráveis. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? O provérbio já estava alertando sobre isso. E aí, quando volta no versículo, nos versículos anteriores ali, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, o 16 ele continua falando: um governante sem entendimento aumenta a opressão, mas o que odeia o ganho desonesto prolongará o seu reinado. Então, a sabedoria e a justiça, elas são fundamentais numa liderança duradoura. E aqui a gente pode falar tanto de governo de nações quanto de liderança, porque existe corrupção dentro de pequenas lideranças, né? E a corrupção ela vai destruir tanto o líder quanto aqueles que estão sob a sua autoridade. Então a gente tem que ser justo naquilo que a gente faz. A gente tem que ter entendimento. Não adianta a gente governar, por mais que você lidere uma, duas, três, cinco, 10, 100 pessoas, né? Por mais que você ache que o teu governo é pequeno, está dizendo aqui, ó, um governante, independente do tamanho do governo que você tenha, né? Você não precisa ser um político para isso,
mas você lidera alguém, você está influenciando as pessoas, tá dizendo aqui, um governante sem entendimento aumenta a opressão. Então, por isso que precisa buscar o entendimento, por isso que precisa buscar a sabedoria, por isso que precisa estudar. Eu vejo muitos líderes hoje falando de uma forma geral, tá? Líder religioso, líder de departamento, líder de setor, líder de várias coisas relacionadas ao trabalho, que eles foram colocados como líderes e eles se sentem a autoridade máxima e são, de fato, ali dentro do setor deles, mas eles esquecem de buscar o conhecimento. E quando você está numa posição de líder, e vocês que estão hoje aqui, vocês estão numa posição de líderes porque vocês influenciam outras pessoas, é importante buscar o conhecimento. E não é à toa que vocês estão aqui buscando esse conhecimento através do livro de Provérbios, né? Não é à toa que vocês estão buscando esse crescimento. E vocês estão no caminho certo. E Provérbios está advertindo aqui de buscar o conhecimento, porque o governante sem entendimento, ele aumenta a opressão. Então, às vezes, a gente aumenta a opressão dos nossos liderados, não pela maldade, não porque nós somos ruins, mas porque nós não temos entendimento. Mas aquele que odeia o ganho desonesto, ele vai prolongar o seu reinado e vai crescer ainda mais, né? Então precisamos buscar essa sabedoria, essa justiça, porque são fundamentais para podermos ter uma liderança duradoura, enquanto a corrupção ela destrói o líder e aqueles que estão sob a sua autoridade. Lá do versículo 17 até o 22, ele vai falar da sabedoria nas nossas escolhas e nas nossas ações. Por isso que o Provérbios é incrível, porque ele traz a parte de governante, ele traz a parte de liderança, aí ele vem e volta aqui e fala sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. Olha só o 17. Ele fala assim: o homem culpado de assassinato fugirá até a cova, que ninguém o proteja. Então, esse versículo aqui, ele vem destacando a justiça, que ela é inevitável, né? A pessoa que comete um assassinato, por mais que ela pague pelo seu crime, né? Por mais que ela seja presa, ela vai carregar isso para o resto da vida, ela vai carregar isso para a cova, né? Ela tirou a vida de alguém, ela cometeu um assassinato. O pecado grave, ele traz consequências que podem ser inevitáveis pela proteção humana. Talvez a pessoa pode até se safar pela justiça ali, mas ela vai carregar essa questão para o resto da vida dela. Foi uma vida que ela tirou, né? O versículo 18, ele fala assim, ó: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Reforça a questão da busca da integridade, né? Porque vai ser salvo, porque vai andar conforme a vontade de Deus, vai andar conforme a palavra, o ensinamento, o caminho da sabedoria, né? Mas aquele que não fizer isso, né? Como ele está dizendo aqui, o perverso, né, cairá logo. Então, tem que tomar cuidado para não andar nos caminhos perversos. O versículo 19 fala: quem trabalha a sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias se fartará de miséria. Deixa eu ver aqui, ó. Uma outra versão, né? O que lavra a sua terra virá a fartar-se do pão, mas o que se ajunta a vadios, né, se fartará de pobreza. O que corre atrás de fantasias, né? O que fica apenas sonhando, né? Então, a diligência aqui no trabalho, ela é exaltada como um caminho para a prosperidade. Você quer crescer, você quer se desenvolver, você vai precisar trabalhar, você vai precisar ir atrás, né? Vai precisar criar uma estratégia, você vai precisar oferecer alguma coisa, né? Algum tipo de trabalho, você vai precisar prestar algum tipo de serviço, você vai ter que fazer alguma coisa. Não adianta você achar que as coisas vão cair do céu, porque não vão. Se você ficar buscando coisas ilusórias, isso vai levar você à ruína. A ruína porque não vai acontecer, não vai abrir o céu, não vão bater na sua porta e falar assim, ó, você quer ganhar R$ 1 milhão? Não vai ser assim que vai acontecer. Você precisa se esforçar, você precisa ir atrás dos seus objetivos, você precisa ir atrás dos seus sonhos. Então fala ali, ó, quem trabalha a sua terra terá comida com fartura. Então se você está querendo buscar prosperidade, você vai ter que pôr a mão na massa, não tem jeito. Não adianta. Não adianta você achar que as coisas vão ser fáceis, porque não vão ser. Para uns vai ser até mais difícil do que para outros, porque demora a entender. Mas Provérbios está sendo bem claro aqui no versículo 19, né? Quem trabalha a sua terra terá comida com fartura. Então, seja o que for que você faça, faça com sabedoria, faça com discernimento, seja justo nas coisas que você faz, porque Deus vai trazer essa fartura para dentro da sua casa. O versículo 20 fala: o homem fiel será ricamente abençoado. Ó.
Aí ele reforça o que ele já estava falando no versículo anterior. O homem fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Ele está falando aqui da fidelidade do trabalho honesto, que são recompensados por Deus. Enquanto você buscar ganhos rápidos, podem levar a consequências destrutivas. Eu converso direto com o Douglas sobre isso, né? A gente sempre fala, né? Que o dinheiro ele é consequência daquilo que a gente faz. A gente faz muitas coisas que a gente não está esperando o dinheiro. Que o dinheiro ele vai acontecer em um momento ou outro, ele vai vir, ele é consequência, ele é algo que é inevitável, vai vir, você vai frutificar de qualquer forma. Mas quando você coloca o foco, né, no dinheiro, no ganho rápido, tem que ser agora, tem que ser. Eu preciso. Qual a estrutura que você tem para poder ter todo esse dinheiro rápido de repente? Será que isso vai ser benéfico para você? Será que você está preparado? Tem uma estatística que fala que 90% das pessoas que ganharam na loteria, aqui no Brasil pelo menos, 90% das pessoas que ganharam, ou elas ficaram mais pobres do que elas estavam, ou elas não estão vivas para desfrutar, porque elas foram assassinadas, porque elas morreram de alguma forma, mas elas não estavam, essas pessoas não estavam. Acho que menos de 3% das pessoas estavam preparadas para poder lidar com a quantidade de dinheiro que elas ganharam. Por quê? Às vezes você quer ajudar todo mundo, às vezes você quer esbanjar, às vezes você quer mostrar para as pessoas que você está rico, e aí isso atrai maldição, as pessoas foram mortas por causa disso, né? Sofreram assassinatos por causa disso, porque ficava por herança, enfim, tantas coisas ruins foram atraídas porque foi um dinheiro rápido, e esse dinheiro rápido acabou destruindo a pessoa, e ela não estava com estrutura para poder ter essa riqueza, né? E aqui ele está falando, né? Do homem fiel, ele será ricamente abençoado. Mas quem tenta enriquecer depressa ou por meios ilícitos, ele vai sofrer as consequências. O versículo 21 ele fala assim, ó, ter favoritismo é algo muito errado, mas alguns juízes agem assim por um simples pedaço de pão, né? Então ele fala que o favoritismo, né, os amiguinhos, né, os compadres ali, né, ele corrompe a justiça. E o juiz ele tem que ser justo, né? Esse versículo aqui ele alerta contra a desonestidade, especialmente em posições de autoridade. Quando você tem uma posição, desenvolve uma posição de autoridade, você não pode beneficiar as outras pessoas porque você conhece, porque é teu amigo e teu companheiro. Não, você tem que ser justo naquilo que você faz. É mais um alerta que o Provérbios traz. O 22 fala: o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Então, a inveja e a ganância, elas são ilusórias, elas levam à destruição. Enquanto a verdadeira prosperidade, ela vem de confiar em Deus, ela vem da sabedoria, ela vem do viver com contentamento, de ser grato com as coisas que você tem, pela fase que você tem, porque você sabe que daqui a pouco Deus ele vai te colocar no muito. Do versículo 23 ao 28, ele fala da justiça e da confiança do Senhor. O 23 fala assim, ó, quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular, né? Então ele fala da correção sincera, coisas que nós já tratamos nas aulas anteriores também, né? Embora difícil a gente fazer isso, né? Trazer uma correção sincera, é mais valiosa e apreciada do que a própria bajulação. O versículo 24 ele fala: o que rouba o seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói, né? Ele fala do desrespeito aos pais, de não estar honrando aos pais. Isso é equivalente à destruição. Aquela pessoa que rouba o pai e acha que não é errado, rouba a família e acha que não é errado, ele está caminhando para a destruição. Esse versículo aqui ele condena a ingratidão e a desonra familiar. O versículo 25 ele fala: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então ele volta a falar que a ganância ela gera conflito, enquanto a confiança em Deus ela traz paz e traz prosperidade, tá? O versículo 26 ele fala: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então ele fala da autossuficiência, né? Que a autossuficiência ela é tola. Você achar que você depende de você mesmo, que, né, que você está acima de todas as coisas, isso é tolice, isso é autossuficiência. E a verdadeira segurança, ela está em viver de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. O versículo 28 ele fala: quando os ímpios prosperam, o povo se esconde.
Quando eles perecem, os justos florescem. Deixa eu ver se eu tenho uma nova versão aqui. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam, né? Então, sempre que o justo se omite, o ímpio ele vai florescer, né? E quando o ímpio ele desaparece, quem floresce é o justo, né? A justiça ela prevalece quando os ímpios eles são removidos, quando eles são tirados de circulação. E aí esse versículo aqui ele nos dá esperança sobre um triunfo final de retidão. Porque quando nós permanecemos justos, permanecemos retos, ou quando nós elegemos pessoas boas para estarem no poder, nós vamos nos alegrar. É um problema que a gente enfrenta hoje, né, das pessoas elas irem pela ideologia, pela cor, pelo partido, e muitas vezes esquecem de colocar pessoas boas, pessoas que não vão se corromper no poder, porque é assim que o justo vai se alegrar. Então, nesse Provérbios de capítulo 28 aqui, nós vemos sobre a justiça e a integridade, que são fundamentais para uma vida abençoada. Nós vimos a confissão sincera, né, de pecados, que é o caminho para a misericórdia. A gente viu sobre a sabedoria no trabalho e nas escolhas, que isso traz prosperidade duradoura. E também sobre a dependência de Deus, que supera a autossuficiência e conduz ao verdadeiro sucesso. E eu quero deixar para vocês aqui as atividades para vocês colocarem em prática no dia de hoje. Provérbios 28, ele tem como atividades para vocês aí confessarem qualquer falha ao Senhor, né, ou peça a orientação a Deus para viver com integridade. Então, tire um momento hoje para confessar as suas transgressões, as suas falhas, fala com Deus, peça perdão para Ele, abra. Ah, mas Deus sabe todas as coisas, sabe? Mas o ato de confessar é falar, né? Trazer a palavra a público, né? E aí você não precisa necessariamente falar com alguém. Se você achar que é importante, procure alguém e confesse, fale com alguém, mas alguém que realmente possa manter o sigilo, né? Não vai te expor também, mas isso vai ser libertador para você. Mas se não tiver essas pessoas ao seu lado, ou se você não tiver confiança para isso, fala diretamente para Deus, vá para um lugar reservado, né, e fala diretamente para Ele dessas transgressões e peça perdão. A outra coisa é buscar uma oportunidade de corrigir com amor e sabedoria, né, promovendo crescimento nas suas relações. Então, olhe as pessoas que estão ao seu lado, aquelas pessoas que não estão caminhando corretamente, e busque sabedoria para corrigir com amor e com sabedoria para que vocês possam ajustar ali esses caminhos. Né? E por último, confie no Senhor como sua fonte de provisão em vez de depender apenas da sua própria força, né? Lembre-se que essa semana você vai ter que tomar algumas decisões, mas Deus, ele é a sua força. Então, coloque nas mãos dele e deixe ele agir, né, com a sua provisão, para que você possa ter o melhor resultado daquilo que você está fazendo. E está aberto para dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, algo que vocês queiram compartilhar também das aulas aí. Bora lá. Podem falar. Bom dia, Nil. Pode Eu falar. sempre deixo pro Douglas e pro Felipe Não falar. estou te ouvindo. Você está ouvindo ela, Douglas? Tá, então não está saindo só para mim, mas pode falar. Pode falar aí, sem problema. É sobre o versículo 27, que eu estava prestando atenção, que fala bastante, né? Sobre você conduzir, sobre você, quando você está crescendo, você entende assim que não precisa você estar humilhando ninguém, não precisa estar pisando em ninguém, não precisa estar mostrando para os outros, ah, olha aí, eu tô estudando, tô fazendo isso, tô querendo humilhar as pessoas, né? Isso é muito importante, os versículos que vêm nos ensinando como liderar também, e isso mexe bastante comigo. Que bom, isso é importante. Douglas? Ah, o que eu estou percebendo aqui é pura inteligência emocional para tudo, né?
De verdade mesmo, agora que eu tô entrando nesse mundo assim mais a fundo, como eu falei no começo, para quem já tinha acompanhado antes, não entendia muito bem ao ler a Bíblia, né? E tá tendo essa oportunidade de você estar lendo junto com vocês aí e você destrinchando, como a gente fala, cada detalhezinho de cada versículo, o que que interpreta, né? Você falou muito aqui sobre o que me chamou a atenção, que eu até coloquei, sobre o leão e o urso lá. Então, na hora que eu li, lendo assim, normalmente não entendi muito bem, mas logo que você deu o exemplo, ficou mais claro ainda sobre essa questão aí, né? Então, fala muito sobre essa questão do cuidado com o pai, com a mãe, com a esposa, sobre a questão da justiça, integridade, liderança, tudo vai encaminhando, principalmente para tudo que a gente está sendo moldado a fazer, né? Que é impactar a vida de outras pessoas também. E a gente tem que ter esse combo muito claro na nossa comunicação, no nosso comportamento, porque querendo ou não, a gente vai estar sendo pré-julgado o tempo todo por estar tomando a frente de algo, né? Então, seja no mundo político, seja no método GPS, que é o que você está fazendo, sendo líder aqui agora, impactando a vida de uma minoria que está aqui. A gente queria que mais pessoas tivessem, mas são os que realmente têm que estar, né? Que são os que vão estar levando mais adiante esse projeto aí também. Então, gratidão. Top, top, legal. A gente até falou nas aulas anteriores sobre essa questão da inteligência emocional, né? Que é uma palavra nova, mas Salomão já falava sobre isso lá atrás, né? Falava sobre o domínio próprio, né? E tudo que ele traz aqui no livro de Provérbios é desenvolvimento pessoal. Fala da parte espiritual, fala da parte familiar, fala de riqueza, fala de prosperidade, fala de sabedoria. Todas as áreas da vida está dentro do livro de Provérbios. Não tem como. Não tem como fugir disso. Tudo que a gente precisa para nossa conduta diária aí tá bem claro no livro de Provérbios. Por isso que é importante a gente ler, reler, estudar, reestudar, refletir, porque isso vai levar a gente para o melhor caminho. Fechou? Bora para cima então? Façam todos um dia imparável. Espero vocês na próxima aula.